Seja bem-vindo a mais uma Devocional dos Discípulos, seu lugar de encontro com Deus através da palavra e da oração. Desde pequenos, aprendemos que Jesus veio ao mundo, viveu entre nós, morreu na cruz e ressuscitou. Mas muitas vezes não entendemos que tudo o que ele fez foi na direção e no poder do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, o Espírito desceu sobre ele como uma pomba e logo depois ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ao iniciar seu ministério, ele entrou na sinagoga e declarou: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos." Lucas, capítulo 4, versículo 18. Jesus curou, pregou, libertou e realizou milagres pelo poder do Espírito Santo. Ele não fazia nada por conta própria, mas dependia completamente do Pai através do Espírito. E ele viveu assim como um modelo para nós. Então, após cumprir sua missão, ele foi crucificado. 3 dias depois, ressuscitou pelo poder do Espírito. Romanos 8, versículos 11. Durante 40 dias, apareceu aos discípulos e antes de subir ao céu, deixou uma promessa. "Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra." Atos, capítulo 1, versículo 8. E então ele partiu, mas não nos deixou sozinhos. O Espírito Santo veio. No dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos quando, de repente, o Espírito Santo desceu sobre eles. Línguas de fogo apareceram, eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. A partir daquele dia, homens comuns, antes tímidos e inseguros, se tornaram pregadores ousados, levando o Evangelho ao mundo inteiro. Mas por que nós, discípulos de Cristo hoje, precisamos do Espírito Santo? Em primeiro lugar, o Espírito Santo é o nosso Consolador e Mestre. Na última noite antes da cruz, Jesus preparou os discípulos para a sua partida e prometeu enviar o Espírito. "E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade." João, capítulo 14, versículos 16 e 17. O Espírito não é uma energia, uma força impessoal. Ele é Deus em nós, nos ensinando e guiando a verdade. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. João, capítulo 14, versículos 26. Sem ele, nossa fé se torna apenas teoria. É ele quem ilumina a palavra, quem nos transforma e nos dá entendimento. Em segundo lugar, o Espírito Santo nos fortalece e nos dá poder para obedecer. Os discípulos eram tímidos e covardes antes de receberem o Espírito. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas depois de Pentecostes, ele pregou com ousadia e 3.000 pessoas se converteram. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. O Espírito nos dá força para vencer o medo, para enfrentar as lutas e para viver com coragem, em obediência à sua boa vontade. Em terceiro lugar, o Espírito Santo nos santifica e nos transforma. Nossa vida cristã
não é sobre esforço humano, mas sobre sermos transformados pelo Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. Sem ele, tentamos mudar na força do nosso braço e falhamos. Mas quando rendemos nossas vidas ao Espírito, ele nos molda à imagem de Cristo. Em quarto lugar, o Espírito Santo nos ajuda a orar. Muitas vezes não sabemos o que dizer a Deus, mas o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículos 26. Quando nos sentimos fracos, sem palavras e sem direção, ele nos fortalece e nos conecta ao coração do Pai. E em quinto e último lugar, o Espírito Santo nos guia em nossa caminhada. O cristianismo não é um conjunto de regras, mas uma caminhada de relacionamento com Deus. E quem nos conduz nessa jornada é o Espírito Santo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Ele nos direciona, nos alerta, nos leva a lugares que jamais imaginamos. Sem ele, somos cegos. Com ele, nós somos guiados. Você tem vivido sobre a influência do Espírito Santo? Jesus nos deixou uma ordem bem clara. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João, capítulo 7, 37 e 38. Se você tem vivido uma fé fria, se sente fraco ou distante de Deus, talvez esteja tentando viver sem o Espírito. Hoje, Jesus te convida a se render completamente, a permitir que o Espírito Santo encha a sua vida, transforme sua mente e te capacite para viver como discípulo de Cristo. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe com alguém. E se deseja continuar crescendo na fé, inscreva-se no canal para receber devocionais diárias. Que o Espírito Santo habite ricamente em você e te conduza em toda a verdade.